Pessoal, bom dia. Nós vamos falar agora de um assunto, pensando na atual conjuntura crítico, né? Porque a Tainá acabou de mencionar aqui uma elevação, uma condição de preço bom do boi gordo, mas os insumos também estão com preço bem elevado. Então o que nós vamos discutir agora é correção e adubação do pasto. No cenário atual, dá dinheiro? Vamos lá. Antes de falarmos sobre o custo efetivamente dos fertilizantes e o retorno financeiro da adubação, é importante que entendamos, que pensemos, qual é a importância do pasto no sistema produtivo. E elaborando a dinâmica da palestra, eu pensei que para um pecuarista, o papel do pasto é muito similar ao papel de um carro para um motorista de Uber, para um taxista, para quem trabalha nesse tipo de atividade. Sabem por quê? O trabalho dele depende deste instrumento de trabalho. Ele investe um capital inicial, ele compra o carro, mas a cada X quilômetros rodados, ele precisa fazer a manutenção desse instrumento de trabalho. Ele tem que trocar o óleo, ele tem que trocar a corrente dentada, ele tem que fazer uma série de manutenções para que ele consiga exercer o trabalho dele. E quando nós pensamos no pecuarista, o pasto também tem esse mesmo papel, tem um papel fundamental, porque a alimentação do rebanho depende da produção de forragem, depende do quanto que essa gramínea está produzindo. Então o pecuarista vai lá, desembolsa parte dos seus recursos para formar um pasto, e vocês sabem como ninguém o quanto que é oneroso formar um pasto, tanto pela hora máquina como pelo uso do fertilizante fosfatado, que hoje está com preço extremamente elevado. Mas pós-formado este pasto, também é necessário que se faça manutenção para que ele continue produzindo, certo? Então, nessa perspectiva, a pergunta: a adubação é um custo opcional ou é um custo obrigatório? A primeira ideia que fica na cabeça do pecuarista é que parece ser opcional, mas a adubação ela é uma prática obrigatória. Agora, o quanto de insumo que eu vou utilizar e qual insumo que eu vou utilizar e com que período que eu vou aplicar, existem inúmeros questionamentos. E é esse tipo de dúvida que hoje eu quero deixar na cabeça de vocês. Vamos lá. O que acontece que eu estava conversando aqui com o Renan? Renan? Com o Renan agora. Beleza. Formei um pasto, coloquei o número X de animais lá, eles estão fazendo a colheita desse material, certo? Nesse primeiro ano eu tentei ajustar ali conforme a capacidade de suporte. Cabem X animais, eu coloquei X animais. O Renan acabou de me falar que esse é um problema lá também, você ajusta. Segundo, terceiro, quarto ano, naturalmente esse número de animais que eu coloquei lá no início do meu pasto, é provável que não vai caber mais. Por que é provável que não vai caber mais? Porque o animal está ali consumindo forragem, ele está comendo, ele está colhendo esse material. E essa planta, ela está extraindo nutriente do solo. Ela extrai cálcio, ela extrai magnésio, ela extrai muito nitrogênio, muito potássio. Então, naturalmente, o solo vai se esgotando. E se não for realizada uma reposição periódica, quando eu falo periódica, eu não estou falando que você, produtor rural, tem que fazer essa adubação todo ano. Mas dependendo da sua estratégia de intensificação, essa adubação talvez tenha que ser feita a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos. Vai depender da sua propriedade, vai depender do quantos animais você mantém, da sua estratégia de entrega e assim por diante. Sabem por quê? Vamos pegar uma condição que não é realizada a reposição de nutrientes agora. Ajustei a taxa de lotação, os animais estão consumindo, está extraindo nutriente do solo. Se esses nutrientes não forem repostos, seja de natureza química, orgânica, biológica, existem inúmeros produtos e estratégias disponíveis hoje no mercado. Mas se não for reposto,
naturalmente esse pasto ao longo do tempo vai produzir menos. Por que vai produzir menos? Porque os nutrientes estão sendo extraídos do solo. E se os nutrientes estão sendo extraídos do solo, está reduzindo o teor. E se está reduzindo o teor, vai produzir menos. Esse é um processo natural. Se antes tinham, eu coloquei ali simbolicamente, 6 animais, a cada 2, 3 anos, caberão 4. Daqui mais 4, 6 anos, caberão 2. E daqui a pouco vai caber um animal. Por quê? Porque os nutrientes do solo estão sendo esgotados. E não tem magia na pecuária, entendeu? Não tem magia negra. O Pierre acabou de falar de cultivar. O pecuarista tem a expectativa de que vai colocar aquele cultivar que não exige cautela no manejo, que não precisa de fertilizante e que não precisa fazer muita coisa com ele. Mas esse cultivar não existe. Se está sendo consumido, está sendo retirado, então vai produzir menos naturalmente. E essa graminha que nós colocamos, essas braquiárias, o ambiente comum delas é lá da África. Existem inúmeras plantas espontâneas, invasoras, que estão aqui, que estão na sua condição natural. Então o capim vai respondendo menos à medida que o nutriente do solo vai sendo extraído, e esse banco de semente que já está aqui vai começar a aparecer. O rabo de bulbo, o amargoso, o fenegoso vai estar ali e vai acabar sobrepondo a minha forrageira. Então o que eu quero dizer para cada um de vocês é que, dependendo da estratégia que vocês utilizam, a adubação ela é primordial. É preciso que o pecuarista ele se torne especialista no sentido de computar onde ele quer chegar, quantos animais ele quer abater ou quanto que ele quer transformar, para que ele consiga fazer uma conta do quanto que vai precisar repor. Sabe quando a gente adquire o carro que de X em X 1000 quilômetros, eu sei que eu preciso levar para trocar o óleo, que eu sei que daqui a pouco, com X quilômetros, eu vou ter que trocar minha correia dentada? O pasto não é diferente, você tem que prever esse custo. Dentro da sua margem, você tem que computar que daqui X tempo, você vai ter que adquirir esse insumo para que o seu pasto continue produtivo. Porque se isso não ocorrer, o seu pasto vai degradar. E degradação, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos a maior parte dos nossos pastos num estágio grande de degradação. Mas por que, Carlos? Porque o manejo está inadequado e porque a reposição de nutrientes está inadequada. Não estou falando nem de inadequada, a reposição de nutrientes basicamente é inexistente na maior parte dos sistemas de produção. Então eu vou simbolizar duas situações agora. A situação de quem não aduba, nunca adubou. Nós temos essa primeira situação ali, que é de quem não aduba. O pasto você vai produzir, ele vai ter um pico de produtividade, e como você não repõe nutriente, você vai ter que, entendendo que a forragem vai produzir menos. Se você for reduzindo a sua capacidade de suporte, o seu pasto vai até demorar para degradar, mas você entende que o tanto de gado que você colocou em 2021, em 2022 menos, 2023 menos, 2024 menos, por quê? Se você não repõe, o pasto produz menos. Isso faz com que a área comporte menos animais. Isso é inevitável. E existe uma segunda situação mais grave ainda, que é a situação em que não ocorre redução da capacidade de suporte. O tanto de animais que eu coloquei em 2021, eu coloco em 2022, eu coloco em 2023, eu coloco em 2024. Nesse caso, a degradação vai ser muito mais acentuada, porque não vai comportar. É como se o Ed Carlos produzisse esse evento aqui, que tem 200 cadeiras, e nós colocássemos aqui 400 pessoas. Vai ficar desconfortável, porque tem uma relação entre o que produz de forragem e aquilo que é consumido pelos animais. Essa é a situação de quem não aduba. Então, se você que está aqui não aduba, e a cada ano você reduz o número de animais na sua propriedade, não está tão ruim para você não. Agora, se porventura você não aduba e todo ano você mantém o mesmo número de cabeças, é por isso que o seu pasto está cheio de invasores. Está aí, está explicado por que está degradando. Aí nós temos a segunda situação. Eu adubo o meu pasto e tento fazer uma adubação ideal. Então o que acontece ali? Eu adubo, eu tenho um pico de produtividade.
Fico 2, 3 anos sem adubar, vai reduzindo a produção do pasto, eu vou reduzindo a minha taxa de lotação. No momento que eu adubei, vai aumentar a minha produtividade, então eu posso novamente aumentar a minha taxa de lotação. Qual que é um problema que é recorrente em quem não está acostumado a adubar? A pessoa faz a aplicação do fertilizante, faz a aplicação da ureia e não aumenta a taxa de lotação. Neste caso, o pecuarista também vai ter um problema de perda de material, porque o pasto vai chegar numa altura que o animal não vai colher de modo eficiente. Então ele também perde recurso. Adubar e não colher da maneira adequada também não dá certo. Tá bem? Então é possível errar não adubando e é possível errar também adubando. E neste segundo caso é pior porque você fez um investimento e você não vai ter uma receita, você não vai ter um retorno para poder pagar esse investimento. Tranquilo para todo mundo essas duas situações, da ausência de adubação e da presença de adubação? Aí a pergunta é, então quem deve adubar? Que tipo de pecuarista que está num padrão de fazer adubação periódica? Aquele que já tem os seus pastos divididos, aquele que tem água em todos os pastos, aquele que já utiliza sal mineral em todos os pastos, porque a adubação ela é uma estratégia de intensificação. Não adianta adubar se a sua fazenda não tem cerca, se não está dividida, você não vai conseguir colher de maneira adequada. Então é importante que antes de adotar a estratégia de adubação de manutenção, que você ajuste o seu sistema produtivo, que você tenha uma planilha do Excel sabendo quanto que tem de animal, o quanto você pretende vender, porque a adubação não é algo irrisório, vai ser usado assim de qualquer jeito, porque tira dinheiro do bolso, e se tira dinheiro do bolso, você quer ter retorno com esse investimento. E vamos lá, qual é o cenário atual? O cenário atual é, o preço da arroba está elevado, como comparado historicamente, beleza? Tainá até mencionou muito bem que agora, nessas últimas semanas, elevou-se novamente o preço, o que é bom, porque isso está associado à receita, o quanto que se recebe. Mas existe um ponto negativo aí. Qual que é esse ponto negativo? Os insumos também estão muito caros. Olha, historicamente, nós nunca tivemos um preço de fertilizante similar ao que está ocorrendo hoje. Nunca. Quem está tentando comprar MAP aí está R$ 5.200 a tonelada. Isso nunca ocorreu. Então eu tenho um problema. Embora o preço da arroba esteja bem valorizado, nós temos também o preço do fertilizante, o preço do insumo muito caro. Aí a pergunta que fica é, ok, Carlos, você apresentou o problema, o que eu faço nesse cenário? Que tipo de escolha que eu tenho que fazer? É lógico que não existe uma resposta clara e única para toda a propriedade rural, porque aqui no Mato Grosso nós temos sistemas muito diversificados. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, no momento de elevação de preço de fertilizante, como isso consome custo, a primeira resposta é, vamos fazer pouco investimento, porque está caro, certo? O investimento tem que ser pontual. E qual que é o investimento pontual? Se eu estou falando de formação de pasto, esse não é o momento estratégico para formar pasto. Porque vocês sabem que formar pasto é caro. Ainda mais se você for fazer de uma maneira certa, de uma maneira racional. Se você for comprar fertilizante exato, se você for fazer correção da acidez, se você for comprar semente de boa qualidade, é um investimento caro. Beleza? Então, pontualmente, não seria o momento de fazer formação de pasto. Mas alguém aqui pode levantar a mão e falar o seguinte, Carlos, não tem pasto na minha propriedade. Eu vou ter que formar vou ter que formar dois, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, o que você me diz? Se porventura você não puder adiar a formação do seu pasto para o próximo ciclo, você vai ter que pensar, o que é prioridade no meu planejamento de adubação? O que é inevitável? O que se eu deixar de fazer agora, eu consigo recuperar depois? E o que eu posso deixar de fazer agora que eu vou ter um impacto produtivo muito grande? Prioridade é o primeiro ponto, que é igual nós fazemos em todas as esferas da nossa vida. E depois adquirir um insumo fertilizante de menor custo. Mas quando eu falo menor custo, eu não estou falando por tonelada, eu estou falando por quilo de nutriente. Quanto custa o quilo do fósforo?
Esse produto é X e esse é Y. E é isso que eu quero demonstrar alguns exemplos para vocês agora. Beleza, vou formar pasto. Eu quero dar um exemplo para vocês, aqui que foi feito com andropógon. Não sei se vocês conhecem, a maior parte de vocês, aqui na região de Rondonópolis a gente não utiliza comumente, mas a Baixada Cuiabana é cheia desse capim, porque é um capim que se desenvolve bem em ambiente pedregoso, ele tem baixa exigência hídrica, e é um capim de baixa exigência nutricional. Olhem isso aqui, doses de fósforo, 0,60, 120, 180 e 240, e nós temos a produtividade do capim no ambiente onde não foi feito calagem e no ambiente que foi aplicado 1 tonelada de calagem, de calcário. Percebam lá que na área onde eu não fiz calcário, olhem lá, primeira coluna, e eu apliquei 120 kg de P2O5, houve uma produção de 3.694 kg por hectare. E eu quero que vocês entendam que onde produz mais, eu consigo colocar mais animais. Eu tenho mais alimento disponível. No ambiente que eu fiz calagem, eu consegui essa produtividade sem aplicar fósforo. Entendem? Olhem lá, não apliquei nada de fósforo, produziu 3.350. Produziu algo muito similar. No ambiente que eu não fiz calagem e apliquei 180 kg de fósforo, houve a produção de 4.516. Onde eu fiz calagem e joguei só 60 kg de P2O5, a produção foi igual. O que isso indica? Se eu não fiz calagem, o solo está consumindo 120 kg de P2O5 e não está impactando em produção. Aí agora eu pergunto para vocês, o que é mais barato? 1 tonelada de calcário ou 120 kg de P2O5? O que é mais barato? O que é mais barato, pessoal? 1 tonelada de calcário ou 120 kg de fósforo? Está lá, ó. Colocando numa situação aqui em Rondonópolis, uma propriedade que nós temos dado acompanhamento, R$ 160 a tonelada para deixar dentro da propriedade o calcário. 120 kg de fósforo custa hoje, na forma de MAP, R$ 1.200. O que eu estou dizendo para vocês? É preciso entender claramente o que é prioritário. Vou formar pasto, não forme sem fazer calagem. Não forme sem aplicar calcário. Porque a ausência da calagem vai fazer com que ocorra indisponibilidade de fósforo. Isso vai fazer com que você esteja jogando o seu MAP, que está caro, no ralo, no lixo. Percebam lá, 120 quilos. E mais, o exemplo ali é com andropógon, que é um capim pouco produtivo. Na sua braquiária, o impacto vai ser maior. Se você é um pouco mais ousado, seu sistema produtivo é um rotacionado, e você está colocando um Mombasa, um Quênia, um Zuri, o impacto vai ser muito maior. O que eu estou dizendo para vocês? Se você vai formar pasto, prioritariamente, se houver acidez, corrija a acidez e faça uma adubação fosfatada adequada. Porque isso aqui compõe o custo fixo do seu sistema produtivo. Se você fizer isso adequadamente, seu pasto pode durar 10, 15, 20 anos. E às vezes o camarada que só compra semente de má qualidade, não faz adubação nenhuma, a vida útil do pasto é muito mais curta. E entenda que isso é custo fixo. Exemplificando só, gastei com insumo R$3.000 o hectare. R$3.000. Se o meu pasto dura 10 anos, é R$300 por ano. Se o meu pasto dura 5 anos, é R$600. Então está envolvido o custo. Se você adubar adequadamente, você reduz o seu custo fixo, porque o seu pasto vai ter uma vida útil maior. Tá bem? E gravem aí, vou formar pasto prioritariamente, correção da acidez e fósforo. Carlos, e se eu não fizer nitrogenada na formação? Não é o ideal, mas eu digo, você recupera depois. Carlos, se eu não fizer potássica na formação, pode não ser o ideal, mas você forma, você recupera depois. Agora, deixar de aplicar fósforo na formação, você está lascado, porque o fósforo é primordial para a formação do sistema radicular. Aí vai chegar a seca, você vai reclamar que já está em maio e você não tem pasto.
Por quê? Porque não tem sistema radicular no seu perfil. E é primordial a aplicação de fósforo. Beleza, Carlos, você me convenceu, saí daqui, vou comprar fertilizante fosfatado. Eu vou dizer, você não vai encontrar, porque está escasso no mercado. Mas estou me planejando. Carlos, o que eu compro? Super simples? Fosfato natural? Uso MAP? Compro 08, 28, 16, 04, 30, 10? O que eu compro, Carlos? Olhando ali os preços por tonelada, o fosfato natural reativo é muito atrativo, porque está R$ 2.400 a tonelada. E vou te falar que a maior parte dos pecuaristas tem comprado esse insumo. Muito. Eu tenho recebido muitas mensagens falando, Carlos, até R$ 1.800 eu recebi mensagem semana passada que tem quem compra. Beleza? O que é importante que vocês entendam primeiro sobre o fosfato natural reativo? É uma fonte de fósforo não prontamente disponível. Depende de reação no solo, de acidificação para liberar. O que isso implica? Se o seu solo tiver um baixo teor de fósforo, o seu pasto vai formar lentamente. Pô, vai deixar de formar, Carlos? Não, mas vai ser lento o processo. Talvez você vai gastar um pouquinho mais com herbicida, porque vai demorar vir. Porque o fosfato natural é uma fonte de fósforo não prontamente disponível. Você deve utilizá-lo quando o seu teor de fósforo está de médio para alto, baixo não faz sentido. Então vou excluir o fosfato natural ali, porque eu estou falando de formação agora. Carlos, super simples, MAP, os formulados, olhando pelo preço da tonelada, o super simples está muito atrativo ali, porque está 3.200 a tonelada, o MAP está 5.300, aí o camarada vai lá e compra super simples. Qual que é o grande problema? O super simples só tem 20% de P2O5, 18% de P2O5. O MAP tem 50, 52. Quando nós refazemos esses cálculos, colocando o quilo do fósforo, no super simples, cada quilo de fósforo está custando hoje R$17 e o quilo do fósforo no MAP está custando R$10. Então eu diria para você hoje, compre MAP, porque por quilo de fósforo é a fonte mais barata. E normalmente o que vocês fazem? Vocês comparam o preço da tonelada do insumo. Não faça isso. Faça a continha do quanto custa o quilo do nutriente. Porque essa vai fazer toda a diferença. Para manter uma mesma produtividade, você tem que utilizar muito mais super simples do que MAP. Então percebam, olhem lá, super simples R$17, MAP R$10, os formulados entre 14 e 16 por quilo de fósforo. Então entendam isso, porque essa é uma estratégia muito importante na formação de pasto. Outro aspecto importante que eu recebo mensagem direto, pessoal. Professor, comprei uma varredura. Mas está barata. Há 2 anos atrás, uma das fazendas que nós acompanhamos nos nossos projetos de extensão falou, Carlos, é aquele exemplo que está ali. Na época, momento saudoso, a ureia custava R$2.500. Ela falou assim, não vou comprar ureia, Carlos. R$2.500 a tonelada, não vou comprar, não rola. Comprei uma varredura, mas está boa, está limpa. Paguei R$900 a tonelada. Falei, você tem análise de solo? Não. Falei, você tem análise da varredura? Não. Falei, então você está achando que eu sou milagreiro, né? Que eu vou falar assim, pá, produz. Falei, vamos fazer a análise pelo menos da sua varredura. Tiramos uma amostra, mandamos para o laboratório. A varredura tinha 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 15% de potássio. Pessoal, era uma adubação de manutenção, o pasto já estava formado. O impacto produtivo dessa varredura na produção ia ser muito pequeno, porque depois que o pasto está formado, o nutriente prioritário para aumentar a massa de forragem, vocês sabem qual é? É o nitrogênio. Aí fiz uma conta com a produtora. Falei, você pagou no quilo do nitrogênio, que é o nutriente que você mais precisa, porque o seu solo tem 120 ppm de potássio, você gastou R$22 por quilo de nitrogênio. Se você comprasse a ureia, custaria R$5,50 o quilo do nitrogênio. Então, se você tivesse me consultado antes, eu falaria, pega esses R$900 por hectare que você está disposta, por tonelada que você está disposta a investir, e compra tudo de ureia, esse mesmo valor.
porque nós teríamos um potencial de aumento de massa de forragem muito maior. Por isso que a varredura é um tiro no pé. É como se você chegasse na farmácia e falasse, ó, tô com dor de cabeça. Aí você vai perguntar, o que tem aí? Ele fala, eu tenho isso, isso e isso. Me dá o que está sobrando no estoque. Entende? Talvez uma varredura vai ser um problema. Ou você chega lá, rompeu um cano na sua casa, você fala assim, olha, eu estou precisando de um cano de 25. Aí o cara fala, não, mas no estoque está sobrando de 100, me vê 2. Entende? Porque com a varredura você não sabe qual é a sua demanda, você não sabe o que você está comprando, é um tiro no escuro. Então não faz sentido. A não ser que você consiga fazer uma análise, mas eu sei que vocês não vão conseguir, porque é o que está sobrando ali. Então eu digo para quem me procura antes que não é a melhor estratégia, porque você não sabe se está de acordo com a sua necessidade. Aí essas pessoas que compram varredura que falam, adubar não dá dinheiro. São essas. E eu digo, adubar não necessariamente vai te dar dinheiro, mas pode te dar dinheiro se você fizer de uma forma racional, se você fizer de uma forma orientada. Vamos lá, vou pegar um exemplo de um trabalho que foi publicado ano retrasado, 2019, com resposta produtiva à adubação nitrogenada. Os autores trabalharam com 90, 180 e 270 kg de nitrogênio com bovino de corte. Percebam que os animais ganharam em média 900 gramas dia. O que é interessante que eu quero que vocês fixem no olhar de vocês? O desempenho individual dos animais não mudou. Da ausência da adubação nitrogenada até 270 kg por água, em média 900 gramas. Beleza? Porque eu quero que fique na cabeça de vocês que a adubação nitrogenada, de modo geral, não vai aumentar o desempenho individual dos seus animais. Não vai. A adubação nitrogenada vai ser uma boa ferramenta no aumento da taxa de lotação. Perceba que a taxa de lotação saiu ali de 3,3 UA e chegou a 6,55 UA. Mas alguém aqui pode levantar a mão. Carlos, na minha propriedade a adubação nitrogenada aumentou o desempenho do animal. Vou falar. Só aumentou o desempenho individual dos animais se você não aumentou a taxa de lotação. Se você não aumentar a taxa de lotação, os animais vão poder selecionar mais, porque vai produzir mais, e individualmente eles vão poder ganhar mais. Mas se você fez o modo certo, que é adubei, aumentei a minha taxa de lotação, não vai mudar o desempenho individual dos animais. Não é para aumentar o desempenho individual dos animais. Agora sim, a taxa de lotação. Só que um de vocês tem um problema, tá bom, Carlos, isso aqui está fora da minha propriedade. Porque lá na minha propriedade os animais não ganham 900 gramas de dia. Eu digo, é fato, porque isso aqui foi feito na universidade e a gente trata os bois quase assim lá, ó. Leva. Como? Porque são poucos, é experimental. Numa propriedade que tenha pastos de 50, 70, 100, 200 hectares, é lógico que o desempenho vai ser diferente. Mas eu quero trazer isso proporcionalmente para a situação de vocês. Para um animal que está ganhando ali em torno de 650, 700 quilos. Beleza? Situação clara de uma propriedade de águas aqui no Mato Grosso. Vamos fazer uma continha básica. O aumento na taxa de lotação está proporcionando incrementos ali de 1.740, 2.270 e 3.087. Pensando preço de arroba, de hoje. Eu considerei aqui, na verdade, um pouco até menos. Eu considerei 270 quilos. R$270 o preço da arroba. Coloquei ali menos, que é o quanto que eu estou gastando com fertilizante nitrogenado. Embora ali a gente precise incluir o custo da aplicação, da hora máquina. Eu não coloquei ali. Percebam que na primeira situação eu tenho uma receita de 684, na segunda situação eu tenho uma receita de 157, e na terceira situação eu tenho um prejuízo de R$82. Ou seja, na atual conjuntura, com o preço dos fertilizantes e com o preço da arroba, eu diria para um criador de pecuária de corte que ele pode intensificar até 90 kg de nitrogênio por hectare, que ele vai maximizar. Mas é lógico que a cada ano isso precisa ser atualizado, porque o preço da arroba muda e porque o preço do fertilizante também altera. Por isso que vocês precisam de uma orientação técnica para pensar isso aqui com vocês. Porque a adubação dá sempre dinheiro? Talvez não, mas ela pode dar dinheiro. Até 90 kg por hectare nós conseguimos ter uma receita líquida ali de 684. Tá bem?
pensando na atual conjuntura, no ganho de peso observado aqui no Mato Grosso. Vamos lá, para finalizar esse momento e depois vocês vão poder fazer perguntas aí sobre o assunto. Para adubação dar dinheiro, é preciso adubar certo. Como? Primeiro, conforme a análise de solo, identificando prioridade. Adubar sem fazer análise de solo não é racional. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, se você vai formar no momento em que o preço está alto, você pode priorizar calcário e fósforo sem medo. Sem medo, não vai dar errado. E se o seu pasto já está formado, você pode priorizar a adubação nitrogenada. Contudo, ciente de que a adubação nitrogenada vai aumentar a retirada dos outros nutrientes, e no outro ano você vai ter que fazer uma adubação mais racional, mais adequada. Terceiro, a adubação de manutenção depende do tamanho do seu rebanho. Então o cara que chega na sua fazenda e fala, olha, joga 50 kg de N por hectare, e ele não sabe a sua área, ele não sabe o tamanho do seu rebanho e não sabe o seu potencial, ele está fazendo uma recomendação às cegas. Porque é preciso saber o quanto que você tem de animal, para saber o quanto que você precisa de forragem, para saber o quanto de nitrogênio que deve ser jogado. A adubação de manutenção é complexa, não é simples. Precisa de um técnico especializado. Se você está adubando, eu já estou entendendo que você faz um manejo adequado. Nesse ano de preço alto dos insumos, tem muita gente utilizando com adubo foliar exclusivo, porque fica com baixo custo, porque o produto está lá R$20, R$25 o litro e jogam 2 litros. Não façam isso de modo exclusivo, pessoal. Não façam, porque um produto que tenha 30% de N, 30%, você joga 2 litros, você está jogando 600 gramas de nitrogênio por hectare. Não muda a sua produtividade. Nós temos pesquisa na universidade que a forma com que a planta cresce até muda. Ela produz um pouco mais de folhas, mas as folhas são menores, então a massa não muda. Se você vai investir em foliar, pega esse mesmo valor e compra ureia, que a sua rentabilidade vai ser maior. Varredura, já expliquei para vocês. E se você vai comprar um produto de uma empresa, é lógico que você está tendo uma orientação técnica ali, mas peça uma dica para uma outra pessoa. Pergunte, olha, estou comprando esse produto fosfatado aqui, o que você acha? De uma outra pessoa que não tenha vínculo com a compra, que não tenha vínculo com a empresa, porque eu acredito que a sua escolha vai ser mais bem sucedida. Deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui o meu contato, peço que sigam a página do GEPASTO lá no Instagram e entrem em contato conosco para que a gente possa desenvolver projetos juntos vinculados à sua propriedade rural. Obrigado, Ed Carlos, em nome do Ed Carlos, a equipe organizadora do evento, pelo convite.